Distante dos grandes centros urbanos e hoje com cerca de 17 mil habitantes, Porteiras é marcada pela confluência de culturas, como pinturas dos povos indígenas, danças dos quilombolas dos Sousas e práticas culturais daqueles que aqui ocuparam e dominaram as terras, entre os fins do século XVII e início do século XVIII. Entre os fósseis que brotam do chão da Chapada do Araripe, as narrativas imaginárias sobre os seres fabulosos e as experiências marcantes do passado, presentes na memória social, como é o caso da passagem de Lampião e da devoção à Cruz da Rufina, os muitos saberes se propagam nas narrativas orais e fazem de Porteiras um lugar de mistérios, de fabulações, invenções e reivindicações. Foi reivindicando os direitos à memória, ao patrimônio cultural e à história que surgiu, em fevereiro de 2004, o grupo Retratores da Memória de Porteiras. O grupo Remop surgiu no início do ano de 2004, quando eu convidei alguns amigos e criei um grupo de estudo. Eu estava no início do curso de graduação em História na Universidade Regional do Cariri e tomei conhecimento da existência do Imopec a partir de uma amiga, Simone Pereira, que me entregou um catálogo. Naquele momento eu residia em Porteiras e estava escrevendo cartas para algumas instituições. E aí, ao tomar conhecimento da existência do Imopec, eu escrevi uma carta, enviei e tive uma resposta. A resposta veio assinada pela professora Célia Guabiraba e ela enviou para o meu endereço, ainda em formato impresso, um catálogo do Imopec informando da existência de um curso de formação à distância. E aí eu criei um grupo de estudo. A partir disso, né, ele me convidou, né, em primeiro lugar, depois convidamos outras pessoas para participarem, e aí já começaram a participar professores, outras pessoas também no grupo. No início éramos 10, né? Depois chegamos a ter 14 participantes no grupo também. E a partir de 2004, aliás, nós começamos essa jornada de resgate, de valorização, de identificação mesmo com a cultura de Porteiras. Em maio de 2004, nós saímos de Porteiras e fomos ao Crato participar de um evento do Imopec com outros membros. E foi o nosso primeiro contato com o pessoal, com o Instituto. No caso, com a Célia Guabiraba e o Gerson Júnior, que era um assessor do Imopec. Desde então, as nossas relações se estreitaram. Ainda naquele momento de 2004, nós começamos a fazer uma campanha que foi estimulada pelo Imopec em todo o estado do Ceará, que foi a campanha de valorização do patrimônio cultural do Ceará. Então, em Porteiras, nós saímos divulgando cartazes e fazendo uma enquete para identificar como a população de Porteiras reconhecia o patrimônio cultural do Ceará. Foi uma das primeiras ações. E o resultado dessa enquete foi apresentado posteriormente em um encontro em Fortaleza. Mas naquele ano de 2004, essa campanha estimulada pelo Imopec nos provocou a querer realizar ações na comunidade de Porteiras. Então, nós começamos a realizar um curso à distância, estudando. Em seguida, convidamos mais algumas outras pessoas e formamos um segundo grupo de estudo. Foi quando Adão Pedro, Carliane Ventura, eles ingressaram nesse segundo grupo de estudo. E juntando os dois grupos, nós criamos o Remop, Retratores da Memória de Porteiras. E aí eu fiquei sabendo desse grupo, fiquei vendo aqueles movimentos, um grupo de jovens se reunindo, e eu ficava, né? Porque Karina, minha vizinha, estava no grupo. Adão, meu amigo,
vizinho, também no grupo. E aí eu ficava me questionando, eu digo, por que é que esse povo se reúne tanto? Ai, vai tirar foto da cachoeira, vai tirar foto dos lugares de memória. E aí eu ficava, meu Deus, que grupo é esse? Aí pronto, comecei, né, interagindo, Karina já era minha amiga. Aí surgiu uma vaga para mim entrar no grupo e, lógico, nada mais justo que eu fui convidada. Entrei no grupo para estudar, né? Vinham os mods pelo correio e aí a gente recebia as revistas, lia, respondia as questões e enviava, né? Que era acompanhado pelo Imopec. E a gente começou a ler, a estudar, respondia módulos e mandava para ele, né, os professores, os orientadores, os quais olhavam, né, fazia suas ressalvas desses trabalhos. Quando era necessário alguma mudança, ele mandava de volta, a gente fazia aquela mudança e mandava, e aí a gente era avaliado, né, com esses trabalhos. E aí nós pensamos no nome Remop, para nos representar. E o nome surgiu justamente no momento quando nós estávamos embaixo de um eucalipto na Praça da Liberdade, tentando pensar um nome que nos representasse. E o nome surgiu também no momento quando decidimos apresentar os primeiros trabalhos que nós já estávamos fazendo para a comunidade de Porteiras. E aí pensamos na criação de um evento comunitário, que ganhou o nome Spacult, Espaço Aberto à Cultura. O primeiro Spacult, ele teve a temática de arte e memória, que foi em 2004. Então, o que era o Spacult? Era um espaço aberto para exposição. E essa exposição nesse local era de objetos que contavam história, manifestações, dança, enquetes construídas pelas crianças que retratavam o patrimônio material, né, e imaterial da nossa cidade. A primeira edição do evento aconteceu em novembro de 2004, ou seja, no primeiro ano do grupo. E ele representou um momento de apresentação dos trabalhos, como por exemplo, com uma exposição de fotografia dos lugares de memória de Porteiras que nós realizamos naquele primeiro contato inicial com o Imopec, a exposição de objetos, a apresentação de grupo de dança, de um teatro que nós criamos também naquele momento. Então o Spacult foi apenas em uma noite, foi na noite do dia 26 de novembro, para apresentar à comunidade de Porteiras os primeiros trabalhos que nós já estávamos desenvolvendo. E ele foi um estímulo para as próximas ações. Aconteceu apenas naquele momento, mas chamou a atenção da comunidade de Porteiras para pensar a necessidade de valorização do seu patrimônio cultural, das referências à sua memória social. Teve concurso de redação, teve a Artista da Terra, onde se apresentou, e nesse mesmo movimento a gente criou o grupo de teatro Artnes. Artnes significa Artes dos Nordestes. A ideia é que o teatro fosse um instrumento de conscientização para a valorização da história local, do patrimônio cultural local, pensando numa pluralidade. Então a ideia é pensar o Nordeste no plural. E nesse caso, Porteiras em sua pluralidade. E a primeira apresentação foi justamente no primeiro Spacult, com o espetáculo Porteiras Humilde do Ceará. E esse espetáculo nos levou esse mesmo grupo, então eu escrevia o texto, o Adão dirigia, os próprios membros encenavam e participavam. É claro, ninguém tinha formação profissional em teatro, então era um grupo amador, de iniciantes, pessoas que estavam experimentando vivenciar aquele momento com essa conotação, com essa proposta de reivindicação do direito à memória e ao patrimônio cultural. E aí nós enfatizamos a questão da memória da Pedra Branca, o Carneiro Encantado, os relatos de Chico Chicote, enfim, a gente trouxe todo assim, a gente reuniu tudo o que nós tínhamos de cultura num espaço só. O envolvimento social dos jovens do Remop, o fortalecimento dos vínculos afetivos entre eles e a construção de uma história pública comunitária reforçou o engajamento social da juventude e novos jovens se somaram nas ações. Eu entrei no Remop pela influência de uma irmã que eu tenho. Ela participava do Remop junto com a primeira formação, Cícero Joaquim, Marilene França e outros jovens na época. E eu, de tanto acompanhar ela, fui vendo que o trabalho era... Antes de tudo, eram amigos, assim como ainda hoje somos.
Então, de tanto a gente estar próximo, estar vendo aquele movimento, eu achei muito interessante, achei bonito, achei uma história que chamava atenção para mim, que condizia com o que eu queria para mim, para o meu futuro, para os meus dias que viriam, e eu acabei me envolvendo. Depois, minha irmã teve que sair, porque foi morar fora, e ficou eu no local, junto com o pessoal, fazendo os movimentos, fazendo os espacutes, que é Espaço Aberto à Cultura, que é um evento que a gente faz anualmente até hoje, com diversos temas, com exposições diferentes. E de tanto ver aquilo crescer e vendo as pessoas se envolver, foi fazendo com que a minha paixão pela cidade, pela história e também pelos outros integrantes fosse aumentando, fosse crescendo, que me fizesse estacionar e parar ali com eles para dali em diante seguir junto. O que motivou de fato foi justamente ter, naquele período, um grupo de jovens que estavam fazendo algo que não era comum na cidade, que era estudar a memória, a história do município, né, se encontrar e a partir daí realizar ações, né, fazer viagens para Fortaleza, para conhecer outros espaços, outros jovens que também estavam fazendo a mesma coisa, e a gente soube disso, e a partir daí, nós que eu falo porque era eu, Leninha, Eliette, tinha Kelly também, né? A gente queria muito entrar nesse grupo a partir disso. Então, eu me recordo que, como já éramos amigos e eles estavam chamando mais pessoas para participar do curso à distância, que era oferecido pelo IMOPEC, marcaram uma reunião, nos convidaram. Fomos para essa reunião, tivemos aquele primeiro momento de saber como é que era a experiência e tal. E a partir desse momento, eu e mais alguns amigos ingressamos também no grupo e foi logo próximo à campanha da Casa da Memória. O grupo já estava no módulo mais avançado e que um desses módulos já era a campanha da Casa da Memória. Eu entrei no grupo em 2004, mas em 2004 eu já fazia parte do teatro, que a gente apresentava nos espacutes, né, que é Espaço Aberto à Cultura, no antigo CSU, no antigo prédio. A minha vizinha era a Leninha, que também faz parte do grupo. Aí a gente ficou amigas, né? E a gente ia para o local X, que a gente sempre ia, que na época só tinha a missa para ir. E não tinha muitas coisas, eventos culturais. Aí a gente foi convidada pelo grupo Remop, que estava tendo uma formação no Salão Paroquial. A gente foi convidada a participar, aí desde então a gente faz parte do grupo. Eu entrei já na segunda turma, porque já tinha tido um grupo, já estava se desfazendo. Só tinha alguns membros do primeiro grupo. Aí Carliana, os meninos convidaram Carliana e depois ela me convidou, junto com Karina, aí eu fui. O que me motivou foi porque eu já vi as meninas participando de algumas pesquisas. Aí, um certo dia, Carliana me convidou para me ir lá ver como era, para ver se eu me interessava. Aí, a partir daí, eu fui, gostei, mas ainda não disse a ela que queria participar do grupo. Fui mais algumas vezes, aí eu disse, bom, eu vou participar desse grupo, porque eu achei interessante o projeto que eles queriam inserir na cidade. A mobilização comunitária dos jovens do Remop nas ações de valorização do patrimônio cultural local mexeu com a cidade de Porteiras e provocou transformações culturais e políticas. Nesse percurso, os desafios do envolvimento com a memória social e os momentos de alegria e diversão marcaram o grupo. Então, esse primeiro contato de 2004 gerou uma mobilização na comunidade. No ano seguinte, o governo municipal criou o Departamento Municipal de Cultura e Desporto, que até então não existia, e o Grupo Remop começou a mobilizar as comunidades, tanto do espaço urbano como do espaço rural, com a promoção de atividades como oficinas, palestras. Em 2004 nós já realizávamos as palestras, visitas aos lugares de memória, e em 2005 começamos a realizar oficinas. Então nós realizamos 3 oficinas de flauta que eram financiadas pelo IMOPEC
e também uma de teatro que aconteceu no ano seguinte, 2006. Essa mobilização nos estimulou a pensar no segundo SPACULT. É claro, o estímulo provocado pelo curso do IMOPEC e a mobilização que simultaneamente nós estávamos realizando lá em Porteiras. E o segundo SPACULT trabalhou o tema Porteiras, Memória e Patrimônio Imaterial. Foi um evento de 3 dias, com oficina para professores, para estudantes, para as demais categorias da sociedade local, com exposição de objetos, com concurso de maquetes, e com atividade, com a noite cultural, com apresentações dos diferentes grupos de dança, grupos artísticos do município, com entrevistas na FM. Então foi uma programação extensa e foi um marco, porque foi no segundo SPACULT que nós percebemos que a população de Porteiras queria que aquela exposição cultural não fosse temporária, porque as pessoas começaram a nos cobrar e a dizer que aquela exposição deveria permanecer, deveria ser um espaço permanente. Esses eventos iniciais, eles aconteceram no antigo Centro Social Urbano, que hoje já não existe mais, e eles foram fundamentais para pensarmos numa proposta de criação de um museu comunitário em Porteiras, que foi a criação da Casa da Memória de Porteiras em 2007. Então, em 2007, estimulado pelo IMOPEC, pelos encontros estaduais do IMOPEC, dos quais nós participávamos anualmente em Fortaleza, nós tomamos conhecimento de um programa, que era o programa Casas de Memória, do IMOPEC, e resultado dessa mobilização na comunidade, dessas cobranças da população local, nós nos desafiamos a pensar na criação de um museu comunitário em Porteiras. Para isso, nós fizemos uma campanha, que foi a campanha Casa da Memória de Porteiras, e tivemos também informações paralelas oferecidas pelo IMOPEC. Então, nós fomos, por exemplo, conhecer a experiência de Jaguaribara, conhecer a experiência da Casa da Memória de Jaguaritama, para construir o nosso próprio percurso, para construir uma casa com a nossa cara, da população de Porteiras e com o nosso perfil. Começamos a trabalhar em cima disso, né? Passou o objetivo maior ser a construção da casa. Então, nós fizemos campanhas, ir até os sítios, pegar, coletar objetos, com todo o processo de catalogar, de registrar mesmo quem doou, ouvir as pessoas. Nós saímos de casa sem um destino certo, só avisava que ia para tal sítio e ia. Então, tipo, nossas mães não trabalhavam, então, tipo, nossas mães colaboravam com alguma coisa. Então, uma faz um baião, tem uma linguiça, uma farofa. Então, tudo que rodeia a campanha em si é muito marcante para mim. E aqui tem uma rádio, a gente colocava o anúncio na rádio no dia certo, que era só final de semana. Tinha um carro, né? E aí esse carro saía pelos distritos, onde recebia o anúncio na rádio. Hoje nós vamos para o distrito Simão. E aí, Sérgio, nós saía nessa D10. Um carro D10, era uma D10 o carro, né? E esse motorista com a gente saía de porta em porta. E, por incrível que pareça, algumas pessoas já ficavam na porta, esperando a gente podia ser qualquer coisinha, mas estava ali esperando. E aí a gente tudo de amarelinho, que era a blusa amarela com a casinha, aí, né, da campanha. Lá vem os amarelinhos, o povo colocou, viu esse nome na gente. Lá vem os amarelinhos. E quando chegava nas casas com os objetos, eles ei, dá certo, ó, eu tenho aqui esse relógio, dá certo, eu tenho aqui esse quadro, dá certo. E aí a gente, né, recebia. E foi muito gostoso isso. E a gente sempre se reunia, acordava cedo, né, 5 horas da manhã, se reunia. Às vezes, quando dava para fazer o baião de 2, a gente fazia um baião de 2 e juntava todo mundo que tinha para comer, alugava uma D10, uma D20 na época, ia todo mundo dentro para os sítios, para iniciar a campanha da Casa da Memória. E um fato interessante que eu lembro até hoje era que era o forrozão mesmo. Eu falei do forrozão e a gente escutando o forrozão mesmo no sítio, né? Todo mundo em cima da D10. E aí a gente escutando as músicas e ia para os sítios.
de casa em casa pedindo os objetos, né? Explicava qual era o motivo de estar fazendo aquela campanha e as pessoas doavam, queria que aquele objeto tivesse um espaço na cidade onde ele ia ser visto e ia ter um pouco da história daquela pessoa naquele espaço, né? No museu, na Casa da Memória. A gente não colhia só o objeto em si, a gente colhia histórias. E são essas histórias que nos marcavam, que faziam com que a gente refletisse e a gente trouxesse aquilo para os nossos dias. A campanha da Casa da Memória arrecadou objetos do cotidiano e muitas histórias de vida. As memórias das comunidades e as sensibilidades do sujeito marcaram o Remop. Em uma das nossas idas ao Sítio Vieira, uma das peças que a gente tem na casa e que sempre que eu estou na sala do cotidiano é a peça-chave que eu vou sempre lembrar, porque cada peça dentro da casa ela tem sua história por trás dela. Mas as colheres de latão, para mim, é o mais importante. A doação dela em si, para mim, foi assim, o que mais me tocou. Porque a colher era de um senhor que morava sozinho, uma casa mais isolada da estrada, era no sítio. E quando a gente chegou na casa desse senhor, morava sozinho, estava eu e uma outra amiga nossa, que hoje já não faz mais parte do grupo. E ele falou que não tinha nada para doar, que a única coisa diferente que ele tinha e que talvez a gente nunca tivesse conhecido eram as colheres de latão, que no total eram 6 colheres. E ele estava utilizando porque só tinha aquelas, né? A gente sempre fala a respeito disso, que tivemos que voltar na cidade, comprar talheres para ele, para que fosse necessário fazer uma troca, porque ele só tinha aquele, ele queria doar, era algo do cotidiano dele, era importante para ele, mas ele também sabia que seria importante para a gente. Aí a gente conversou, mostrou a importância, né? A importância da doação, para onde ia ser levado, que depois ele vinha conhecer. E ele não tinha outra coisa, realmente. Então a gente se disponibilizou a fretar uma moto. Nós não tínhamos dinheiro, a gente fez uma cotinha e uma pessoa veio aqui até Porteiras, comprou 12 colheres comuns e levou para ele. E a gente fez a troca. Então foi uma doação dele, de livre e espontânea vontade. Ele queria muito doar. Hoje, com certeza, essa pessoa já não é mais viva. Mas eu acho que isso foi o que ficou na minha lembrança, assim, é a coisa que mais me marcou. A alegria dele de estar doando, de ter uma parte dele na casa, de ser eternizado algo dele, era o que nos enchia de alegria e de coragem para realmente conseguir seguir essa trilha. Nós conseguimos arrecadar um acervo significativo de objetos, foram mais de 1.200 peças, todas catalogadas e digitalizadas. E a campanha nos fez pensar na relação da cultura local com a necessidade de um espaço permanente de reflexão sobre a história e também de desenvolvimento de programas de formação social e cultural. Então, a inauguração aconteceu no dia 21 de setembro de 2007, dentro da programação do 3º Spacult, que trabalha o tema Memória e Patrimônio Material, que foi um marco para pensarmos tanto no que diz respeito à história do grupo, como também no que diz respeito ao seu desenvolvimento nos anos seguintes. Então, a inauguração da Casa da Memória contou com a presença do IMOPEC, da Célia Guabiraba, dos assessores do IMOPEC, no caso da Cristina Holanda, do João Paulo Vieira, e essa inauguração representou a criação da 3ª Casa de Memória, estimulada pelo IMOPEC, no estado do Ceará. Uma experiência inovadora de museologia social, que envolveu a mobilização das diferentes comunidades de Porteiras para a criação do seu próprio museu, que permanece até hoje. A fundação do primeiro museu em Porteiras representou um marco para a história do lugar, sendo narradas nos versos dos poetas populares. É o Remop criando um museu em nossa cidade. Quem não conhecia o museu vai ter a oportunidade de ver muita coisa bonita, que para muitos é novidade. A Casa da Memória é de grande utilidade. Era uma coisa que faltava aqui em nossa cidade. Essa casa veio suprir
às nossas necessidades. Veio despertar o jovem que pouca coisa sabia, de conhecer tais objetos que antes não conhecia e que na época passada era de grande valia. É isso que eu tinha de falar sobre a Casa da Memória. Mais uma vez, repetir, ela veio resgatar a nossa história. É o REMOP concluindo mais uma ação satisfatória. A experiência da Casa da Memória marcou nosso tempo e nossa história. Nas falas dos professores, líderes comunitários, gestores públicos, políticos e pesquisadores, a trajetória do REMOP é apresentada com entusiasmo e admiração. Uma turma muito engajada, uma turma que queria realmente fazer a diferença, apesar do pouco que eles tinham. Mas nunca desistiram, buscavam apoio aqui e ali, queriam sempre fazer o melhor, com pouco que eles sabiam. Para mim, elas, a turma, o REMOP, é sinônimo de boa vontade, de persistência e, acima de tudo, muita fé. Elas nunca perderam a fé, a esperança que hoje iam estar aqui, num ambiente tão bom como esse, da nossa querida Casa da Memória. Eu acredito que eu posso falar em nome da Sociedade de Porteiras no sentido de agradecimentos. Eu quero agradecer a cada um dos membros que se empenharam, que lutaram e que conseguiram oferecer a todos nós essa oportunidade. Então eu quero parabenizar, agradecer bastante mesmo a cada um dos membros, enfim, a toda a Casa da Memória, por tudo que tem feito e que tem desenvolvido em nosso município, e ressaltar aqui que é muito importante todo esse trabalho de vocês. E eu espero que esse trabalho continue e que tende a crescer muito mais, tende a oferecer à Sociedade de Porteiras, aqueles que despertam interesse, vir aqui e vivenciar o nosso passado, a história do município, a história dos nossos antepassados. Mas na época eu era um militante mesmo da cultura e o REMOP foi uma cultura assim ligada, mas vamos dizer, das antigas, das coisas antigas que ia resgatar. E eu fiquei encantada quando vocês me expuseram como era o projeto. E eu procurei dar todo o apoio que na época eu podia dar. O meu apoio foi tão pouco, assim, eu sempre estava assim, no apoio logístico e sempre davam assim, um carro para eles irem para algum canto, para a serra, mas para a zona rural, mas era mais um apoio com lanche. Nessa época eles se reuniam, era um calor, e eles passavam o dia nesse projeto, eles são muito apaixonados por esse projeto. Aí eu mandava Adão, era quem ia buscar. Eu vim buscar merenda para nós, era merenda. Aí meu pai tinha uma bodega, que a gente chama de bodega mesmo. E eu dizia, Adão, fica aí na calçada olhando se papai vem. Aí eu tirava a bolacha, biscoito recheado, biscoito antigo e mandava lá, porque isso aí era muito engraçado pra gente, a gente ria pra se acabar. E tinha também a padaria, aí ele dizia, tinha todo dia bolacha, aí tinha uma padaria de Haroldo que tinha bolo liso, uns pastéis. Aí eu ia comprar e ele saía tão alegre com esses pastéis e bolo liso. Quer dizer, foi uma ajuda insignificante, mas que na época era importante. Hoje é que eu estou vendo que a contribuição não foi muito, mas eu era consciente de que eu não tinha assim, a capacidade de que eles tinham. Mas eu podia só o apoio logístico e o apoio da merenda que eles queriam, isso aí foi muito bom. Era, cada vez que mandavam lanche, era assim, não era uma coisa para a gente brincar, para a gente rir, divertir. Eu tirando os lanches da bodega e Adão olhando se papai vinha, porque era pro REMOP. E na padaria de Haroldo eu ia comprar o bolo e os pastéis para ele. Mas foi uma época muito boa. E eu sempre acreditei no REMOP. Eu sempre acreditei, porque eu conheci esse menino de pequeno. Já foram até meus alunos e eles têm muita capacidade, como até hoje. Hoje o grupo é tão importante no município como se fosse assim,
na nossa cidade, né? Como se fosse assim, uma Secretaria de Cultura a nível nacional. Para nosso município, eu considero a Casa da Memória hoje como se fosse um projeto a nível nacional que está aqui dentro. Não assim menosprezando outros grupos, mas como sempre vocês trabalham em parceria, né? Mas o que admirei de vocês assim sempre foi a perseverança, a resistência, a paciência, a aceitação, a ética. Nunca criaram conflitos com ninguém, sempre esperando, sempre o apoio e tendo, mesmo não assim às vezes como o grupo esperava, porque a gente só podia dar o que estava no limite, mas eu considero assim vocês perseverantes e assim maior propagadores da cultura de Porteiras. Eu sou muito grata ao IMOPEC, que é o Instituto da Memória do Povo Cearense, e em especial a Célia Guabiraba, pela oportunidade de me colocar frente a frente com aqueles jovens do REMOP, que era o grupo Retratores da Memória de Porteiras. Jovens muito destemidos, sonhadores, competentes, que conseguiram mobilizar toda uma cidade e mobilizam essa cidade até os dias de hoje, depois de tantos anos. Então foi muito gratificante poder acompanhá-los nos grupos de estudo, estudando a história local, a história do Ceará, vendo essa mobilização em torno de atividades culturais e até da grande campanha mesmo de coleta de objetos, né, da história do município. E depois organizando tudo isso numa casa cedida pela prefeitura, depois de muita batalha junto ao poder municipal, e orientando e junto com eles construindo, né, as primeiras salas, pensando as primeiras temáticas de cada sala, que poderiam suscitar o debate público sobre a história de Porteiras e, no final das contas, sobre a história de cada um deles. Então, eu tenho que agradecer a vida, ao IMOPEC, por essa oportunidade e dizer o quanto é incrível ver esse grupo conseguindo se manter focado nesse registro da história local, nessa disseminação dessa história local, guardando documentos impressos, documentos manuscritos, fotografias, objetos tridimensionais os mais variados e fazendo várias atividades de movimentação também no município, com atividades culturais lindas, com debates importantes, chamando a atenção do poder público. Sempre foi uma relação em que, no final das contas, o poder público é que precisou do grupo REMOP para conseguir estar movimentando essa cidade no decorrer do tempo, né, desses últimos anos. Então é um trabalho bonito, é um trabalho realmente de base, é um trabalho que eu tenho certeza que a Célia Guabiraba, onde quer que ela esteja, ela está muito feliz. O REMOP continua criando e reinventando instrumentos de registros, artefatos e personagens educativos, eventos comunitários e práticas diversas de valorização dos bens culturais de Porteiras. Dentre as muitas ações realizadas pelo grupo, o REMOP, nós tivemos, por exemplo, a criação de uma comenda, foi a comenda Retratores da Memória de Porteiras. A ideia é que ele seja um símbolo, um instrumento para reconhecer as lideranças comunitárias locais, as pessoas que atuam na defesa e na valorização da memória e do patrimônio cultural do Ceará. A primeira entrega aconteceu em 2012, quando foi entregue ao IMOPEC, o Instituto da Memória do Povo Cearense, na pessoa de Célia Guabiraba, e ocorreu quando nós lançamos o livro Passado Alumiado, Representações Históricas de Porteiras. Vale ressaltar que em 2010 nós criamos a Associação Retratores da Memória de Porteiras, que é a entidade mantenedora do museu. Nos anos seguintes, a comenda continuou sendo entregue para outras lideranças de Porteiras. Além da comenda, nós pensamos na criação de uma personagem infantil, que é a boneca Ninha, e ela é uma boneca encantada, que aparece misteriosamente na Casa da Memória ou em outros espaços educativos do município,
de Porteiras, contando narrativas sobre a memória do lugar. Então é uma personagem lúdica, interpretada por Caliane Ventura, que tem essa função de mediar junto ao público infantil as diferentes narrativas sobre a memória e o patrimônio cultural de Porteiras. Além disso, a realização de pesquisas de campo, de pesquisas da natureza, de natureza histórica, pesquisas sobre patrimônio natural, além dos demais eventos comunitários, projetos de extensão universitárias. Desde 2011 eles vêm sendo desenvolvidos na Casa da Memória. Projetos de mediação de público. Então a casa tem sido um canal de transformação social para a formação tanto de crianças, no que diz respeito à valorização da cultura da infância, do brincar, das brincadeiras, como também da juventude, do público adulto e dos idosos. Então diferentes públicos são alcançados pela Casa da Memória. Eu entendo que no próximo ano o Grupo Remop vai comemorar 20 anos. E nesse percurso de grupo, que embora seja associação, mas nós usamos a nomenclatura de grupo, Remop, nós somos nos percebendo nesse processo como um agrupamento negro, como um agrupamento cuja maioria é composta por pessoas LGBTQIA+, como pessoas com membros da comunidade quilombola, com pessoas com deficiência. Então, os diferentes marcadores sociais da diferença, eles estão presentes no grupo, eles se tornaram bandeiras também das nossas causas. Então eu penso que nós somos nos percebendo como sujeitos históricos, atuando socialmente nas diferentes comunidades de Porteiras, reafirmando as nossas identidades e lutando por nossos direitos. Nesse momento, as expectativas invadem as sensibilidades. Nas vésperas do aniversário dos 20 anos, o Remop olha para si e para Porteiras e expressa suas emoções e seus desejos. E assim, daqui a 20 anos, espero que a casa esteja cada vez melhor, né? Como já vem crescendo desde 2004, então só foi progredindo, que venham outras pessoas que tenham o mesmo empenho que a gente, que tenham o mesmo amor que a gente tem pela casa e que continuem fluindo, né? Oferecendo bons frutos, né? E é isso. E aí eu fico pensando, como vai ser? Que eu sei que daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui. E eu acho que a gente tem que começar a formar já as crianças. Então, minha filha, ela está sempre comigo. Tudo na casa, ela é envolvida. Porque eu tenho essa preocupação e eu quero que ela, meu sonho, e eu sei que eu vou conseguir, eu quero que ela tenha o mesmo amor que eu tenho por esse trabalho que eu faço. E eu trago ela para que ela sinta isso desde pequena, para que ela tenha essa valorização e esse mesmo amor. Porteiras hoje, ela é reconhecida nacionalmente, né? Assim, muitas vezes pela Casa da Memória, pelo Remop. E isso é importante. Então esse trabalho tem que continuar. Nós temos que dizer, né? Temos que dizer à sociedade a que viemos. Nós somos remopeiros, Remop, Grupo Retratores da Memória de Porteira. E isso para nós, onde a gente vai, a gente leva isso. E a gente grita e grita assim, com o coração fervescente de gratidão por tudo isso. E é isso que eu acho que daqui a 20 anos, eu espero que a gente continue com esse amor que a gente tem. Além da Casa da Memória, além do Grupo Remop, o amor que a gente sente um pelo outro. Aquele companheirismo, aquela amizade. A gente está há tanto tempo, a gente vive mais entre a gente mesmo do que com a nossa própria família. E a gente se tornou uma família, uma segunda família. E eu espero que daqui a 20 anos a gente esteja do mesmo jeito, ou melhor. Eu não considero o trabalho do Remop como um trabalho. Aqui eu esqueço dos meus problemas, das minhas dores, das minhas angústias. Aqui é assim, a gente, como toda família, a gente tem nossas já divergências, mas também a gente nunca vai embora sem ter feito as pazes, né? Eu costumo dizer que nós somos uma família muito unida. Assim, como a gente já está incentivando, a gente está fazendo as oficinas, já para a gente estar inserindo outros jovens para se engajar, assim como a gente foi convidado e criando esse vínculo,
para quando um for saindo, o outro já ter outras pessoas, né, para dar continuidade ao grupo, para o grupo não acabar. Um é cabeça, o outro é braço, então eu acho que daqui a 20 anos, Deus queira, que a gente já esteja com a nossa sede, um local que a gente possa ter a oportunidade de fazer tudo o que a gente ainda sonha. O que a gente quer o que eu quero para o futuro na casa é isso, que a gente esteja sempre com a casa cheia, com pessoas aprendendo e que a gente consiga repassar para os outros o que a gente aprendeu sobre porteiras e o amor que a gente tem, principalmente. Não só porque a gente está sempre tentando resgatar a história, a cultura, mas deixar um pouco nos outros esse amor que a gente também tem. E tem criança já na casa, já tem aí as meninas que são mães e que as crianças já vão crescendo também, participando. Então, daqui a 20 anos eu quero que a gente já esteja bem mais equipado e sem ter parado. E então, a Casa da Memória vai fazer 20 anos, o grupo, na verdade, e eu espero que daqui a mais 20 anos o grupo ainda esteja firme, forte, continuando a realizar trabalhos aqui na cidade na área da cultura, da preservação do patrimônio, na conscientização das pessoas, né, e na transformação social a partir da cultura, que eu acho que isso é muito importante. Né? É importante a gente dialogar com o tempo da gente, mas também saber e reconhecer a importância do passado na nossa história. E eu espero que o grupo continue, que entrem novas pessoas e que a gente possa estar firmes e fortes e cada vez mais unidos, projetando e mostrando a história da cidade para o mundo. E eu acho que daqui a 20 anos a gente espera que ela esteja, né, com bem mais membros, né, gente nova entrando, a gente está ficando velho, então tem que entrar gente nova para manter. Né? E eu acho que pelo andar que a gente está levando, pelo todas as conquistas que a gente tem, a casa tende a estar bem daqui a 20 anos pelo trabalho que ela vem exercendo no município. Eu acho que é um equipamento essencial hoje para a cultura do município, para a educação do município, e ela não tende a morrer por conta dessa importância que ela tem. Então a gente quer levar, a gente quer ter mais membros, a gente quer que daqui a 20 anos ela esteja 20 anos melhor do que a gente está hoje. Antes de tudo, eu imagino que a gente ainda exista, que a gente esteja aqui firme, velhos, mas firmes e juntos, porque essa é a melhor formação que já tivemos em realmente 20 anos. Eu espero que a nova geração, eles aprendam o que a gente está tentando ensinar, estamos há 20 anos tentando ensinar, que vale a pena e que é importante. Então eu espero que a casa realmente esteja de pé, que nós tenhamos uma nova geração interessada nisso e que eles consigam fazer como a gente fez. Lutar durante 20 anos, mais 20, para que isso não morra, porque é nosso, é para nós. Nesse processo de amadurecimento, eu penso que dos objetos da Casa da Memória, um que me representa e que eu penso que representa também muito o grupo é o candeeiro. O candeeiro é um instrumento, é um dos objetos geradores do museu, está desde o início da composição, da exposição de longa duração na casa, e ele é aquele objeto que, além de ser de fácil acesso, que antes era comercializado nas feiras, que circulava de mão em mão, então ele tem uma alça que você vai passando, ou seja, tem esse contato com o outro, e a função do candeeiro é iluminar. A função do candeeiro é clarear. Enquanto ele tiver aquele combustível no seu interior, ele continua clareando. Eu penso que o Remop é um pouco disso, é um pouco de um candeeiro que clareia um pouco do passado, que ilumina um pouco do nosso presente e que, atuando no presente, lança flechas de luz para o futuro, na medida que nós estamos formando outras pessoas, outros jovens nas diferentes comunidades de Porteiras. Então, para sintetizar essa trajetória dos 20 anos do Remop, eu penso que esse Remop ele ganha uma conotação de um candeeiro que lança luz para a nossa sociedade, para o nosso tempo, e
que reivindica os direitos de memória, de história e do patrimônio cultural como bens que pertencem a todos. A experiência de mobilização social do REMOP e de histórias públicas da Casa da Memória de Porteiras vem sendo analisada por estudantes e pesquisadores. E os usos da memória social e do patrimônio cultural como ferramentas de transformação social vêm sendo difundidos e partilhados entre diferentes sujeitos, instituições sendo premiadas como ponto de memória pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e reconhecida como ponto de cultura pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E o REMOP, como um agrupamento diverso e plural, continua firme nos seus propósitos de transformação social. A partir dos usos do passado, o grupo interfere no presente e constrói outros futuros possíveis, mais justos e democráticos. Imagem aérea dos membros saindo da Casa da Memória. A imagem vai se distanciando até mostrar boa parte da cidade de Porteiras. Ei, acorda pra vida, mais um dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Pode ser o pensamento de mudar de vida ou então de estudar e ser alguém um dia. Cada dia que se passa, mais difícil vai ficando. Todo dia um leão você tem que derrubar. Vai ficando tudo igual, trabalhando sem ideal. E às vezes você pensa que virou um animal. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firmemente, sanha, fé que vai melhorar. Ei, acorda pra vida, mais um dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar e pra fugir da vida louca, conversar com o diabo. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar e pra fugir da vida louca, conversar com o diabo. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firmemente, sanha, fé que vai